Cara, se você já passou pela fase de dever o cartão, pegar empréstimo pra pagar o cartão e ver sua dívida virando uma bola de neve, eu sei bem como que é. Mas o que pouca gente te conta é que começar a investir mesmo com pouco pode mudar sua vida completamente. E nesse vídeo eu vou te mostrar como sair do sufoco, fazer essa mesma bola de neve trabalhar ao seu favor, te gerando paz, liberdade e dinheiro de verdade. E se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender o que eu demorei demais pra entender. Investir muda não somente o seu bolso, mas muda também a sua forma de pensar. E antes de começar esse vídeo, eu não queria pedir diretamente o seu like ou a sua inscrição nesse canal, mas se tiver alguma informação que te ajude ou algum conhecimento que te agregue, aí sim eu queria pedir que você deixasse um like nesse vídeo e uma inscrição nesse canal, que vai ajudar muito esse canal que está somente começando, mas que a gente vai crescer muito ainda. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E esse é o Ponto Patrick e eu sou o Patrick. E nesse vídeo eu vou falar como que começar a investir muda sua vida. Cara, eu tenho certeza que você se identifica com isso. Que quando a gente tá passando por uma fase difícil, e quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente pensa é aquela dívida que a gente tem. É como que a gente vai fazer para pagar aquela próxima conta que a fatura tá logo vencendo. E sem dizer também sobre o aluguel e todas as demais dívidas que a gente tem durante o mês. E quando a gente vai dormir, a gente começa a pensar de novo nessa dívida. Cara, como é que eu vou fazer pra pagar essa conta no final do mês? Cara, será que vai sobrar alguma coisa depois de pagar tudo isso? E a verdade é que nunca sobra. Mas aí o que a gente faz? A gente acaba fazendo um empréstimo, parcelado. Então a gente joga essa dívida pro próximo mês. E sem menos esperar, a gente acaba entrando numa bola de neve de dívidas. E é nessa que você acaba entrando numa prisão invisível, cara. E aí você não vive, você só sobrevive. E o pior de tudo é que isso começa a mudar a nossa forma de ver a vida. Você começa a acreditar que dinheiro é só coisa de gente rica e que investir, na realidade, é um luxo. E ter paz financeira, então, vixi, isso daí é uma realidade que nem é pra você. Mas, cara, isso daí é uma coisa que não é verdade. E aí, então, a gente tem que começar a dar os primeiros passos pra conseguir sair desse buraco. E a primeira transformação acontece quando você olha pra isso e fala, cara, chega. E é quando você olha pra dívida, aquele acúmulo de dívida e fala, cara, eu não aceito viver assim. E aí começa aquele processo longo, mas é inevitável, de tentar limpar o nome. De ter que quitar a dívida do cartão e de cortar o que for preciso. E cara, esse processo dói, velho, porque é aí que chega a parte mais difícil. Porque é aí que você tem que começar realmente a falar não pras coisas. Aí que a galera vai começar a te chamar pra dar um rolê e você vai ter que começar a falar não. Você não tem escolha, cara. Você já tá com o nome sujo, você já tá com um acúmulo de dívida. Você vai ter que começar a trocar aquele iFood que você pede todo final de semana por começar a cozinhar em casa. Vai ter que parar de alimentar esse vício prazeroso, porém momentâneo, de comprar as coisas parceladas. Porque às vezes você olha o preço e fala assim, quer saber? Não importa o preço, só importa se eu consigo pagar as parcelas. Mas quando você aprende a falar não, você percebe que cada dívida paga é um alívio, um peso que você tira das suas costas. É quando chega o dia que você finalmente zera tudo, vem aquele momento mágico de você receber o seu salário e perceber que agora você não deve mais pra ninguém. Você finalmente consegue parar e pensar, cara, finalmente esse dinheiro é meu, agora eu consigo dar um respiro. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, você tem escolhas. E é nesse momento, nesse exato momento que a sua mentalidade começa a mudar. Porque é aí que a mágica começa a acontecer. Que quando você pensava que aquele privilégio de poder investir era somente de quem tinha dinheiro, mas agora você tem um dinheiro sobrando no final do mês porque você finalmente conseguiu quitar suas contas. Então, você começa a entender que dinheiro não é só pra gastar. Dinheiro, na real, é uma ferramenta, é uma semente. E é quando você planta essa semente que ela cresce. Que é quando você coloca R$100 num CDB, depois coloca R$200 no Tesouro Direto. E aí você começa a estudar sobre outras formas de investimento. O que é uma ação, o que é um fundo imobiliário. E aí você começa a entender que investimento é fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Você não precisa só exatamente vender as suas horas ou vender o seu tempo de vida. E quando você faz o primeiro investimento, por exemplo, algo que te retorne dividendos, quando chega o final do mês e você recebe, por exemplo, R$5 de dividendo, você já começa a pensar, caramba, eu não fiz nada. E esse dinheiro me rendeu mais dinheiro sem eu ter feito nada? Sem eu precisar ter acordado de manhã? Sem eu precisar ter vendido as minhas horas de vida? Pois é isso aí que se chama juros compostos, que é o famoso fazer o dinheiro trabalhar para você. E pela primeira vez você percebeu que existe um outro jogo. Um jogo que não depende só do seu esforço físico, nem de mais horas de trabalho, mas de inteligência, paciência e visão de longo prazo. E para você entender o que é juros compostos, eu trouxe aqui um gráfico para te mostrar como funcionam os juros compostos na prática. Nesse gráfico eu utilizei R$100 investidos todos os meses, te rendendo 0,8% ao mês, que dá um total de 10% ao ano. Então nessa linha laranja tracejada, mostra somente o valor de R$100 que você guardou todos os meses, sem ter aplicado, sem ter investido ele. E na linha azul, são R$100 aplicado todos os meses,
te rendendo 0,8% ao mês, sendo um acumulado de 10% ao ano. Nesse gráfico mostra que se o seu dinheiro for aplicado no investimento durante 10 anos, esses R$100 vai chegar no valor de R$19.986, quase R$20.000. Nessa linha tracejada laranja, esse mesmo valor que você teria guardado de R$100 todos os meses durante 10 anos, você teria um total de R$12.000 somente. Ou seja, você teria deixado de ganhar R$8.000. Essa é a diferença de juros compostos. Se você deixar o seu dinheiro somente guardado na sua conta corrente ou sacado e deixar em qualquer lugar parado, ele vai perder valor de compra por causa da inflação. Mas se você pegar esse seu valor e deixar aplicado em investimento, ao longo do tempo ele vai te render mais dinheiro. E é onde acontece realmente a fórmula mágica por quanto mais tempo você deixa ele aplicado te rendendo mais dinheiro. E agora eu vou te mostrar o mesmo gráfico, porém aplicado durante 30 anos. Então olha aqui a diferença absurda que dá durante o final desse tempo. Se você não tivesse aplicado esse dinheiro, você teria no final de 30 anos R$36.000. Porém, se você tivesse aplicado esse dinheiro conforme o tempo e os juros compostos, o seu valor final teria ultrapassado os R$226.000. Tudo bem que durante 30 anos seu poder de compra vai cair consideravelmente, mas se o dinheiro que você tem guardado e você não deixa aplicado, se torna muito pior ainda por causa da inflação. Ou seja, esse investimento no final de 30 anos, com essa base de cálculo, você teria 6 vezes mais de dinheiro por causa dos juros compostos. E esse é o poder dos juros compostos. Por isso que a gente fala que é tão importante. O quanto antes você puder começar a investir, maior será a diferença no final. Então sabe aquela bola de neve de juros das suas contas que te afundava em dívida? Agora ela está trabalhando ao seu lado, ao seu favor. Porque investimento, no começo ele é pequeno. Não importa se é R$50, se é R$100. No começo a gente sempre começa investindo com o que a gente pode. O importante é começar. Mas conforme você mantém a constância, esse dinheiro cresce. Os juros do seu investimento te gera mais dinheiro. Isso que é fazer o dinheiro trabalhar para você. E esses juros vão trabalhando em silêncio, mês após mês. Quando você vê, você já tem aquela reserva, a famosa reserva de emergência. Por exemplo, se acontece alguma coisa hoje, você já sabe que você não tem mais dívidas e você tem aquela reserva de emergência que ainda tá te rendendo dinheiro. E cara, ter paz de espírito, ter uma mente tranquila, é uma das melhores coisas que tem, cara. O famoso, tem gente que fala que dinheiro não compra alegria, mas com certeza manda buscar. E vai falar que dinheiro não compra felicidade pra uma pessoa que tá devendo até as cuecas. Então eu diria que talvez dinheiro realmente não compra felicidade, porque felicidade não é um bem tangível. Mas com certeza te dá paz de espírito e liberdade. E liberdade, cara, liberdade não tem preço. E quanto mais você investe, mais você vê o seu dinheiro te gerando mais dinheiro, mais motivado você fica. Você tinha começado investindo somente R$50, depois R$100. E você vendo que a sua carteira de investimento está crescendo mês após mês e te rendendo cada vez mais dinheiro mês após mês, você fica cada vez mais motivado em gerar mais renda, trabalhar mais, para no final do mês você poder aplicar mais dinheiro no seu investimento e ver crescer cada vez mais rápido. E é nesse momento que tudo começa a mudar, porque a sua mentalidade começa a mudar. Agora você não age mais por impulso, você começa a pensar 2 vezes antes de querer comprar alguma coisa. Você começa a escolher bem onde você vai gastar, porque agora você é o tipo de pessoa que começa a pensar no seu futuro. Tem coisas mais importantes, agora você tem prioridades, porque além de pensar no seu futuro, agora você pensa em projetos a longo prazo. Agora o mais importante para você é ter liberdade. E essa nova mentalidade não é só pro dinheiro não, tá, cara? Porque começa a migrar para as outras áreas da sua vida também. Agora você começa a pensar como você se alimenta, agora você começa a pensar na sua saúde e começa a pensar também como é a sua relação com as pessoas. Porque você percebe que tudo que cresce na vida leva tempo e tudo que dá resultado vem da constância. Então, o ato de começar a investir, a melhor parte que tem é essa transformação interna. A maior mudança não é no seu bolso, é em você mesmo, é a sua forma de pensar, a sua forma de ver as coisas. E quando você começa a assumir essas responsabilidades e realmente agir como o dono da sua história, você deixa de viver no automático e começa a viver com intenção e planejamento. Você começa a entender que realmente dinheiro não é o fim, dinheiro é um meio, dinheiro é uma ferramenta. E quando você entende isso, você começa a construir a sua liberdade, o seu tempo, a sua tranquilidade e o seu legado. Porque no final das contas, isso é um planejamento de longo prazo, mas que tem que começar, e começar o quanto antes possível. Então, como uma forma de resumir esse vídeo e o pensamento que eu abordei no tema desse vídeo, se você acompanhou até aqui e está endividado, mantenha calma, não se culpa, mas você também não pode se acomodar. Começa com o básico, quita o que dá, negocia suas dívidas,
Vende o que você não usa mais, muda o seu estilo de vida, porque você tem que tomar uma atitude. E assim que você conseguir respirar, você começa a investir, mesmo que seja com pouco, que nem eu falei no vídeo, com 50 reais, ou o exemplo que eu usei de 100 reais. Porque o que muda a sua vida não é o quanto você investe, mas é o hábito, é como isso muda a sua forma de pensar. É todo mês, sem falhar, porque um dia você vai olhar pra trás e vai pensar, cara, foi ali que minha vida começou a mudar, ainda bem que eu comecei. Então, cara, se você acha que esse vídeo agregou alguma coisa pro seu conhecimento, alguma coisa pra sua vida, deixa uma curtida, se inscreve nesse canal, ajuda a gente, porque vai crescer muito ainda. E deixa nos comentários alguma experiência de vida sua ou algum conselho que você queria passar para as outras pessoas. E acredita, cara, porque investir muda a sua vida. E quando você muda, o resto acompanha. Então, muito obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigado pelo apoio também de todo mundo que está acompanhando esse início de canal. Eu tenho certeza que o conteúdo desse canal vai agregar muita coisa para vocês e a produção dos vídeos também vai melhorar muito ainda. Então, muito obrigado a todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.